Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez com imensa satisfação por mais este momento que nos foi concedido de aqui nos encontrarmos sob as bênçãos do Cristo para mais este momento de estudo, mais este momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus, a este Pai misericordioso, a este Pai de infinita justiça, infinito amor, em especial pela dádiva da vida. Agradecemos também a este Deus de infinita bondade por nos conceder mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos ligados a este instrumento que nós conhecemos com o nome de corpo físico, mais uma reencarnação, mais uma oportunidade do recomeço que o Senhor da vida nos concedeu. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade. Agradecemos aos Espíritos amigos, mensageiros do Cristo, que constantemente estão aqui conosco, nos auxiliando em nossa trajetória evolutiva, estes companheiros abnegados que constantemente estendem mãos amigas e fraternas para nos auxiliarem em nossa jornada. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês que constantemente estão aqui conosco nesta página virtual, neste centro espírita virtual, para que possamos juntos refletirmos acerca do Evangelho do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, em nome do Cristo. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pelos compartilhamentos que constantemente vocês têm feito, constantemente também pelos comentários que vocês vão postando. Agradecemos imensamente, na medida do possível, iremos respondendo pessoalmente a todos os comentários, a todos vocês e agradecendo por todo este movimento que vamos fazendo constantemente de semeadura do Evangelho. Sem sombra de dúvida que quanto mais companheiros forem se envolvendo nesta tarefa de semeadura, mais podemos semear. E com certeza maiores serão as nossas semeaduras, a mais companheiros terão as possibilidades de ter acesso a estas reflexões acerca do Evangelho do Cristo. Então, muito obrigado a todos. E aqui hoje estamos chegando para estudarmos mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna. Se tem algum companheiro que está aqui nesta sala pela primeira vez, muito obrigado pela presença, muito obrigado mesmo. Então hoje, o capítulo de número 17, que tem como título Na Exaltação do Reino Divino. E este capítulo de número 17, neste capítulo, Emmanuel tece belíssimos comentários acerca do que é verdadeiramente exaltar Deus, exaltar Jesus. Mas antes de iniciarmos aqui nas reflexões de Emmanuel, onde ele tece comentários às palavras de Jesus, que foram anotadas por João, no capítulo 15, versículo 8, faremos a nossa leitura costumeira de mais um capítulo do livro Pai, Perdoa-lhes, de autoria do Espírito Irmão José e Carlos Bacelli, o capítulo de número 15, que tem como título Paz em Casa. Quem de nós não quer sempre ter paz em nossos lares? Mas será que estamos realmente fazendo tudo o que está ao nosso alcance, tudo aquilo que nos compete fazer para que realmente a paz permaneça constantemente morando em nossos lares? Então, irmão José começa nos dizendo o seguinte: não te esqueças de que a paz no reduto doméstico
em grande parte, depende do que fazes para preservá-la. Sem sombra de dúvida que a paz no seu lar, que a paz em meu lar, que a paz em nossos lares, é lógico que, conforme o irmão José nos diz aqui, ela depende exatamente daquilo que nós fizermos. O que nós estamos fazendo de bom e de bem para preservar ou para implantar a paz verdadeira em nossos lares. Então, na sequência, ele diz: não relegues aos outros as tarefas que são tuas. Então, não transfiramos para outros companheiros, a responsabilidade da paz em nossos lares. Porque não depende do pastor, não depende do padre, não depende do pregador espírita ou do expositor espírita, não depende deste ou daquele, mas depende de você, depende de mim, depende de cada um daqueles componentes do nosso agrupamento familiar para que a paz seja implantada em nossos lares. E a paz do mundo, conforme nós sabemos, ela começa através das nossas menores atitudes. A paz do mundo começa em nós mesmos. Então, a paz na macro-sociedade, ela está e deve iniciar exatamente com a paz em nossos lares. E aí, na sequência, ele diz: dispõe-te a auxiliar sem reclamares a quem não consegue cumprir com o dever. Então aqui ele fala que nós precisamos auxiliar ali no agrupamento doméstico constantemente, sem reclamar. É difícil, sem sombra de dúvida, sabemos disso, passamos também por essas dificuldades. Não estamos aqui falando que nós já fazemos isto aqui no meu agrupamento familiar, no nosso agrupamento familiar, mas nos esforçamos constantemente. E conforme ele fala aqui, que é preciso que nós nos coloquemos à disposição para auxiliarmos a companheiros de jornada ali do nosso agrupamento familiar, sem reclamar. Aqueles companheiros que ainda têm dificuldade, assim como nós temos dificuldades em lidar com estas situações. E aí ele diz na sequência: busca não comentar com os teus familiares os assuntos que não sejam edificantes. Então aqui ele fala que ele nos traz uma receita que, sem sombra de dúvida, é uma receita belíssima para a paz no nosso lar, que nós não precisamos e não devemos comentar com os nossos entes queridos no agrupamento familiar assuntos que não sejam edificantes. E ele acrescenta ainda: estampa invariável sorriso de cordialidade em tua face. Então aqui ele nos chama a atenção que é preciso que nós constantemente nos esforcemos para ter estampado em nossa face, apesar de hoje, mas no agrupamento familiar nem tanto, mas na via pública, onde nós estamos em público, estarmos usando uma nova peça de vestuário, que é uma máscara que esconde o nosso sorriso, mas precisamos constantemente deixar transparecer um sorriso na nossa face. Hoje, através dos nossos olhos, é possível nós deixarmos transparecer a nossa felicidade, a nossa alegria, em especial pelo motivo de ainda continuarmos ligados a um instrumento que nós conhecemos com o nome de corpo físico. E aí ele diz na sequência, para encerrar este capítulo 15, jamais eleves o tom de voz. Sabemos, mais uma vez, neste indicativo, nesta receita, neste conselho de irmão José, que é muito difícil em determinados momentos não elevarmos o nosso tom de voz, mas ele está correto, porque sem sombra de dúvida que ninguém ganha no elevar o tom de voz. Não deixes roupas e objetos espalhados pelo chão. Então aqui ele fala de coisas simples, roupas e objetos espalhados pelo chão, com aquele ar de bagunça, sem sombra de dúvida, que não faz bem para o agrupamento familiar. E por último ele diz: existem pessoas que mais bem cuidam do quintal do que das flores humanas que o Senhor lhes concedeu cultivar no jardim do coração.
Então aqui ele nos chama a atenção, nos dá um puxão de orelha, que muitos de nós, nos nossos agrupamentos familiares, mais dedicamos atenção em cuidar do jardim da nossa casa, aqueles que têm jardim, que moram em casa e têm jardins, do que cuidar das flores humanas que o Senhor da vida nos confiou provisoriamente. Então que possamos refletir sobre isto. E fechamos aqui este parêntese com as palavras de irmão José, para chegarmos nas palavras de Emmanuel, quando ele nos traz reflexões acerca destas palavras de Jesus. Nisto, Jesus nos disse, conforme anotou João, no capítulo 15, versículo 8, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim tornar-vos-eis meus discípulos. Então aqui Jesus fala de glorificar a Deus e que precisamos dar muitos frutos. Assim nos tornaremos seus discípulos. Então aqui Jesus nos fala sobre a necessidade de trabalharmos constantemente, exatamente neste capítulo 17 do livro Palavras de Vida Eterna, na exaltação do reino divino, que Emmanuel traz reflexões acerca dessas palavras de Jesus, onde ele fala da necessidade, ou sobre a necessidade de produzirmos frutos. E aí Emmanuel começa nos dizendo o seguinte: glorificarás o Senhor Supremo e serás discípulos do grande mestre. Então aqui Emmanuel já começa nos chamando a atenção que é preciso que nós glorifiquemos através de atitude mesmo, ação constante no bem, e assim, ou seja, glorificar o Senhor Supremo, ou seja, Deus, e assim nós seremos discípulos do grande mestre, ou seja, de Jesus. E aí ele começa nos dizendo, na sequência, nos falando sobre algumas situações, conforme ele diz aqui, ó, contudo, não apenas porque te mostres entendido nas divinas escrituras. Então aqui ele nos chama a atenção que não é pelo fato de você, de eu, de qualquer um de nós, termos entendimento das divinas escrituras ou entendimento em relação às escrituras sagradas, que nós estaremos glorificando o Senhor Supremo. E ainda ele acrescenta que não glorificaremos Deus simplesmente pelo fato de que nós saibamos apregoar os méritos da sublime revelação, comovendo a quem te ouve. Não é pelo fato de eu saber, que não é o meu caso, ainda estou em aprendizado, começando o aprendizado ainda, todos nós, ou a maioria de nós, não é pelo fato de nós sabermos falar acerca do Evangelho, falar acerca da doutrina espírita ou do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita, que nós estaremos glorificando a Deus. Não é só por isto. Não é conhecer, não é só pelo fato de falar ou de pregar ou apregoar, conforme ele usa aqui o termo, e acrescenta ainda, não apenas por guardares de cor as tradições dos antepassados. Então aqui ele fala que não é pelo fato de nós guardarmos de cor as tradições dos nossos antepassados que nós estaremos glorificando a Deus. Da mesma forma que não estaremos glorificando a Deus simplesmente pelo fato de decorarmos ou de termos decorado o Evangelho do Cristo, ou decorado algumas passagens da doutrina espírita, algumas questões do Livro dos Espíritos. E ainda ele acrescenta o seguinte, que não é somente por te sustentares assíduo no culto externo, não é pelo fato de todo dia do culto, ou da reunião pública, ou da missa na igreja, nós estarmos ali assiduamente, não faltarmos nenhuma, que nós estaremos glorificando a Deus. E ainda ele acrescenta que não estaremos glorificando a Deus simplesmente pelo reconforto recebido de mensageiros da vida superior. Ou seja, recebemos constantemente mensagens do mundo superior através da mediunidade de tantos companheiros
que passaram aqui pela terra, que ainda estão aqui pela terra, não é só por isto que estaremos glorificando a Deus. E ainda ele diz, não somente por escreveres páginas brilhantes. Então aqui ele fala que até mesmo aqueles companheiros que têm a capacidade, que têm o dom de escrever páginas brilhantes de edificação para todos os companheiros ou para vários companheiros de jornada, não é só pelo fato de escrever essas páginas brilhantes que ele ou que eles estarão glorificando a Deus. E ainda ele acrescenta mais uma situação, não apenas porque possuas dons espirituais. Então aqui ele fala que não é pelo fato de você possuir ou ter neste momento dons espirituais, ou seja, mediunidade ostensiva, seja qual for a mediunidade, que você estará glorificando a Deus. E ainda ele diz, não somente porque demonstres alevantadas aspirações, a palavra do Evangelho é insofismável. Então aqui ele fala que não é por tudo isto que ele falou em relação ao conhecimento das Escrituras, em relação à capacidade de fazer a pregação ou a exposição do Evangelho, não é pelo fato de guardarmos tradições, conhecermos o Evangelho também, não somente por sermos assíduos aos cultos evangélicos, e assim sucessivamente, não é por isto que nós estaremos, ou somente por isto, que estaremos glorificando a Deus. E aí ele fala que a palavra de Jesus é insofismável, ou seja, é indiscutível que Jesus nos fala. Glorifiquemos a Deus e converter-nos-emos em discípulos do Cristo. E aí ele nos explica de que forma nós estaremos glorificando a Deus, já que Emmanuel falou que não é por tudo aquilo que já falamos anteriormente, que Emmanuel nos escreveu, que estaremos glorificando a Deus. Aí ele vem e diz que estaremos glorificando a Deus quando nós estivermos produzindo frutos de paz e aperfeiçoamento, regeneração e progresso, luz e misericórdia. Então ele nos diz que quando nós estivermos produzindo tudo isto, produzindo esses frutos de paz, aperfeiçoamento, regeneração, progresso, luz e misericórdia, aí sim nós estaremos glorificando ao Senhor Supremo. E ainda ele acrescenta o seguinte, prestemos atenção nesta observação de Emmanuel, onde ele nos diz que a semente infecunda, por mais nobre, é esperança cadaverizada no seio da terra. Então, por mais que tenhamos conhecimento de coisas belíssimas, da ciência, da arte, da cultura, do Evangelho do Senhor Jesus, se não estivermos produzindo frutos de amor, de caridade, de misericórdia, de regeneração, de progresso, de luz para a humanidade, aí ele fala que nós seremos exatamente como esta semente infecunda, cadaverizada no seio da terra. Não servirá para nada. E aí ele diz ainda o seguinte, assim também, por mais ardente a fé que não se exprime em obras de educação e de amor, redenção e bondade, é talento morto. Então prestemos atenção, iremos ler mais uma vez esta frase de Emmanuel, onde ele nos diz que assim também, por mais ardente a fé que não se exprime, por mais que seja ardente a fé, mas se ela não exprimir em obras de educação e de amor, redenção e bondade, é talento morto. Não é talento simplesmente enterrado, conforme nos diz Jesus lá naquela parábola dos talentos. Emmanuel nos afirma que é talento morto. E aí nós precisamos e podemos lembrar aqui aquelas palavras de Tiago em sua epístola, quando ele fala que a fé sem obras, ela é morta em si mesma. Então a fé, ela precisa ter como base
a obra, ela precisa ser uma fé em movimento, uma fé que realmente esteja em ação, conforme nos diz Tiago e conforme nos diz aqui Emmanuel. E aí ele acrescenta ainda para encerrar: se te dizes seguidor de Jesus, segue-lhe os passos. E aí ele explica na sequência que seguir os passos de Jesus não é simplesmente, conforme já havíamos dito anteriormente, nós decorarmos e declamarmos o Evangelho do Cristo, pregarmos o Evangelho do Cristo para os outros. Não, isso não é seguir os passos de Jesus. Seguir os passos de Jesus, conforme nos dizem os espíritos de sabedoria, conforme nos diz aqui Emmanuel, é ajudar, amparar, consolar, instruir, edificar e servir sempre. É muita coisa, sem sombra de dúvida, é muito trabalho, é muita necessidade de trabalho, de edificação, mas sem sombra de dúvida que Emmanuel está correto, porque seguir os passos de Jesus não é sombra e água fresca, conforme se diz no linguajar popular. É realmente trabalho, é realmente ajudar, é realmente amparar, consolar, instruir, edificar e servir sempre. E aí ele encerra dizendo o seguinte: façamos algo na extensão do bem de todos. Façamos alguma coisa na extensão do bem de todos, porque somente assim cresceremos para o céu na construção do reino de Deus. Então aqui ele nos diz que somente assim, amparando, ajudando, consolando, instruindo, edificando e servindo sempre, fazendo alguma coisa na extensão do bem comum, somente assim cresceremos para o céu na construção do reino de Deus, que, conforme Jesus nos disse, está no nosso coração, está no nosso interior, porque o reino dos céus, ou o céu, não está lá nem cá, não está longe nem distante, está dentro de cada um de nós, que possamos fazer aquilo que nos compete através de atitude constante na prática do bem, conforme Jesus nos disse, fazendo esforços constantemente. Paz aos nossos corações e atitude constante. Até breve, meus irmãos. Até muito breve, quando aqui retornaremos para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões, agradecendo imensamente pela presença de todos vocês. E até breve, meus irmãos, e que possamos fazer estes esforços, conforme nos orienta aqui Emmanuel, este orientador da humanidade, em nome de Jesus, que possamos fazer verdadeiramente esforços para seguirmos as pegadas do Mestre de Nazaré.